encontramos em coisas aquilo que nós só encontramos em Deus. E esse é o tipo de religião que muitos aí fora estão procurando, porque não entenderam realmente o verdadeiro significado daquilo que eles estão sentindo, daquilo que está ardendo dentro deles, que é uma sede pelo Criador. E existe a religião sobrenatural, que é a religião da nossa fé, que é onde está pautada a nossa fé, que temos em Jesus. Tem um ponto de vista sobre religião no olhar humano. As pessoas, elas conseguem enxergar a religião como uma ética, como algo moral, como algo que eu tenho que estar seguindo a risca ali, e que se eu me desviar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, eu vou ser punido, eu vou para o inferno. Algumas pessoas têm a visão de religião como isso, uma visão moral. Você tem que estar o tempo todo procedendo bem, você não pode errar, você não pode falhar, porque assim como o mundo enxerga a religião, assim como como o mundo enxerga a nossa vida, assim como as pessoas ao nosso redor enxergam. Elas esperam o tempo todo que nós sejamos perfeitos, que a gente não falhe, que a gente não erre. Elas esperam que a gente tenha boas obras, que a gente visite os necessitados, que a gente acolha os necessitados. Eles esperam o tempo todo que a gente faça boas obras, que a gente seja fervoroso, penitente. Eles esperam o tempo todo isso. Esse é o olhar de religião que o mundo tem. Que é um mero conhecimento da Bíblia. Tem como colocar João 5:39, por gentileza? Aleluia, Deus. Louvado seja o seu santo nome. Coloca o texto. Não tem? Então vamos lá. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse momento aqui, Jesus ele entra em um debate com os fariseus da época, e os fariseus começam a indagar Jesus sobre o ministério de Jesus, e Jesus vocês não estão examinando as Escrituras? Vocês não têm olhado, observado, cuidado de zelar pela lei? Vocês não sabem que toda a lei está testificando sobre a minha vida? Entendeu? A religião, a grande ênfase da religião é testificar a vida de Jesus. Porque se não for esse o intuito, vai ser só um conjunto de regras, um conjunto de escritos que não vão ter sentido. Vai ser só um conjunto de letras, palavras formadas, bem formadas, que não tem sentido sem o amor a Cristo e sem a fé nele. E a religião, ela deve nos fazer melhor, não apenas por fora, mas nos transformar o nosso interior. Que era essa tecla que Jesus estava batendo naqueles fariseus, porque eles pareciam bonitos, santos por fora,
mas o seu interior era como um sepulcro caiado. Então a verdadeira religião ela tem esse intuito de nos levar a uma transformação interior. Não é apenas de defender o ponto de vista cristão, não é defender a igreja, não é sobre defender isso, mas é sobre ter um estilo de vida cristão, um interior cristão, um interior transformado. Agora vamos falar sobre o ponto de vista bíblico. Sobre a cosmovisão. Nós tivemos essa aula ano passado e a cosmovisão ela trabalha com 4 pontos. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. E quarto, cosmovisão. E eu consegui analisar e entender que a religião, ela é uma ponte. Ela é uma ponte que leva a gente da queda para a redenção. Porque o sacrifício que Cristo fez por nós numa cruz, Ele nos reconciliou. Antes estávamos separados de Deus e após a morte de Cristo, após a religare que Cristo realizou em nosso favor, nós somos filhos de Deus, nós somos considerados herdeiro com Cristo. Efésios 2:11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentio na carne, e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão de homens. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, e pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo 2 povos num novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estavas longe, e aos que estavam perto. Esse texto que resumiu tudo que eu falei. Jesus, ele veio nos trazer para perto. Ele veio nos reconciliar. E a nossa postura diante daquilo que Cristo veio fazer por nós, qual é essa postura? De nós crermos que Ele é o Filho de Deus. Assim como Pedro, quando aqueles discípulos estavam junto de Jesus, Jesus pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, cheio de ousadia e fé, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobre isso, é sobre crer que Ele é o Filho do Deus vivo e que Ele veio para salvar a humanidade inteira.
É sobre isso que é a religião. Sobre que Ele fez uma obra salvadora sobre as nossas vidas. Próximo passo para desfrutarmos da verdadeira religião: buscar andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus, ele nos chama nesse momento, nesse dia, nessa noite, para andar como ele andou. Para andar verdadeiramente ligado, religado com Deus. E que esse momento, esse dia que a gente entendeu que a nossa religião não é um movimento, não é regras, não é só a escritura, mas é a vida prática, é a vida daquilo que você pratica aqui fora, lá fora. É mais do que você saber a Bíblia de cabo a rabo, como dizem os mais antigos. É mais do que você ler a Bíblia 10 vezes e você não praticar nenhuma. É muito mais do que isso, é andar como ele andou. Como Jesus andou? Ele andou em amor, ele andou curando, ele andou salvando. E nós que somos salvos, nós que dissemos que de fato andamos com ele, como não temos vivido o que ele viveu? Como podemos a gente dizer que a gente anda como Jesus anda, se a gente não tem vivido o que Jesus viveu? Uma vida em santidade que Jesus viveu. Uma vida de poder que Jesus viveu. Como a gente pode dizer que como a gente pode falar dos religiosos que conhecem a letra, que sabem teologia, que sabem hermenêutica, que sabem de tudo e não tem prática, se a gente é igual a eles? Se a gente tem tudo nas nossas mãos, a gente tem tudo para poder estar indo e estar fazendo como Jesus fez. O que falta em nós é a verdadeira consciência da religião. A verdadeira consciência de que Cristo é a religião. Não é o pastor, não é a Bíblia, é Cristo, Ele é a religião. Não é o irmãozinho que está sentado do seu lado que é a religião. Não é o Papa, não é o padre, não é o diácono, não é o bispo. É Cristo que Ele é a religião. E para finalizar, queria abrir agora em Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião pura. Nós estarmos cuidando dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com esse mundo. Assim como Cristo em tudo sofreu tentação, todavia Ele não pecou. Nós sabemos que somos falhos, somos seres decaídos, mas o que nós podemos nos guardarmos de cair nas tentações do diabo, irmão?
Nós devemos. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da religião. Ele é a verdadeira religião. E se nós somos verdadeiramente filhos dele, nós devemos andar como ele andou. Que nós possamos nessa noite sair daqui totalmente transformados e sair pensando, não só pensando, mas praticando aquilo que foi falado, de verdadeiramente se dedicar à religião que é Cristo. Não só a ser devoto de falar, de você cumprir regras, não, a ser prático. Porque o evangelho é prático. O cristianismo é prático. Não é só teoria, porque teoria, conversinha, tem muita gente por aí falando, quem tem boca fala o que quer. É muito discurso, é muita teoria e pouca prática. Muitas pessoas têm corrido atrás de pregadores, corrido atrás de seminaristas, de conferência. Cara, eu vivi um tempo da minha vida assim e eu entendi que não adianta nada se não tiver prática. Não adianta nada, a tua vida vai continuar estagnada. Você vai pular de conferência em conferência, de seminário em seminário e não vai mudar nada. Porque você não entendeu que Jesus é a verdadeira religião. E que o seu estilo de vida deve ser prático, não teórico. Amém? Se coloquem de pé.